Olá para você, seja bem-vindo aqui ao nosso treinamento. Vamos retomar então o curso sobre Jobs e Alerta, automatização aí total com o SQL Server Agent. Nessa sessão, a sessão de número 2, temos aqui algumas aulas. É uma sessão muito simples, é como criar um job. O intuito aqui é você já ter um overview bem simples de como se cria um job dentro do nosso SQL Server. Então, de maneira bem simples, nós vamos criar um job, criar uma etapa dentro desse job, vai ser um comando para realizarmos um backup de um banco de dados. Dentro dessa etapa, nós vamos fazer algumas configurações, criar uma agenda, fazer a execução e obter o resultado. Sem entrar em muitos detalhes técnicos, sem entrar em muitos conceitos, em muitas configurações mais específicas, o intuito aqui é você ter uma ideia de um modo geral de como é a criação de um job dentro do SQL Server. Então aqui nós vamos acessar, aqui nós temos o nosso ambiente. Eu vou acessar aqui a nossa ferramenta, o SQL Server Management Studio. É através dele que nós vamos fazer toda a administração, toda a configuração dos nossos jobs, dos nossos alertas dentro do SQL Server. Lembrando que a gente vai usar como pano de fundo, na realidade, né, como o nosso mecanismo para executar os jobs, o nosso SQL Server Agent. Conectar aqui com a nossa instância do SQL Server. Então aqui nós temos a ferramenta Management Studio, essa ferramenta que já foi vista com detalhes no outro treinamento lá, que é o nosso treinamento de instalação e configuração do SQL Server, que é o nosso treinamento gratuito. Então lá tem todo o overview da ferramenta, como se trabalha. Então aqui nós temos a ferramenta, essa seção aqui é o nosso Object Explorer, e se nós olharmos aqui embaixo, nós temos aqui o SQL Server Agent. Então aqui ele está em verdinho, é o nosso serviço que está rodando em background, e através dessa ferramenta eu consigo aí fazer a configuração e a operação de toda a automatização, todos os meus jobs, enfim, todos os meus alertas. Aqui eu tenho os nossos bancos de dados, eu tenho alguns bancos de dados preparados. Este é o banco de dados e-book, é esse banco de dados que nós vamos utilizar para criar um job a partir dele. Então o objetivo nosso é fazer um backup desse banco de dados. Não é o objetivo do nosso treinamento explicar backup. Então eu tenho aqui um arquivo, vamos abrir aqui, Open File Documents, SQL Management Studio, está aqui, Backup e-book. Um comando simples de realizar um backup do seu banco de dados é fazer uma cópia do seu banco de dados para uma unidade do disco aqui. Então aqui está o comando, vou deixar aqui, nós vamos colocar esse comando dentro do nosso processo de job. Então vamos lá. Como faço para criar o job? Então eu vou fazer em várias etapas, em várias aulas, tá? Vão ser aulas bem curtas. Cada aula eu vou explicar uma parte do processo. Então a primeira coisa que nós vamos vir aqui, é no SQL Server Agent. Nós vamos minimizar aqui, Nós vamos vir aqui, dar uma expandida nesse nó dentro do Object Explorer. Esse nó aqui, ele vai ter várias opções que serão explicadas mais para frente, né, cada um desses detalhes. Nós vamos vir aqui em Job, expandir. Aqui você vai obter, né, desde que esteja completo, bem carregado, a listagem de todos os jobs. Botão direito, nós vamos criar um novo job. Então aqui ele vai abrir um wizard, tá? Uma janela de configuração, e aqui você já começa a fazer toda a configuração do seu job. A primeira coisa que você vai ter que ter em mente é o nome que você vai colocar para o seu job. Então vamos colocar assim, backup completo do banco de dados e-book. Aqui em owner você vai dizer quem que é o dono deste backup. É com base neste dono, então isso aqui é uma conta que você tem no SQL Server, é com base nessa conta que ele vai realizar todos os comandos. Se essa conta não tiver permissão nos bancos, aí pode ser que aconteça algum erro na execução do seu job. Então você tem que ter certeza que essa conta que vai executar aqui, que é uma conta do SQL Server, ele tenha permissão dentro do seu banco de dados. Aqui é a categoria que você vai enquadrar o seu job, então a gente vai explicar depois como é que ela funciona. E aqui uma breve descrição de o que faz o seu job, meramente para deixar documentado. Então a gente vai colocar o seguinte, backup
completo do banco de dados e-book realizado no Drive e backup. Vamos colocar assim, com agenda de execução para as 22 horas todos os dias. Então, só para um descritivo, tá? Do que vai fazer este job, do que vai realizar aí este meu job, ok? Então, essa aqui é a primeira parte que nós vimos. Nós criamos aqui, por enquanto, somente o cabeçalho, vamos dizer assim, do nosso job. Então, aqui eu consigo dizer o nome dele, o proprietário, a categoria e a descrição dele. Simplesmente aí. É claro que tem outras etapas para serem concluídas. Etapas, fazer um agendamento, né? E alguns outros pontos que durante o curso veremos, mas não é o objetivo aqui nessa sessão. Essa sessão é para você realizar aqui um simples backup, um job para realizar o backup do seu banco de dados. Nós clicarmos aqui em OK. Ele vai criar aqui o nosso job, ó. Ele está aqui na nossa relação. É claro que o job não está completo, porque eu não coloquei ainda o comando de backup dentro dele, mas ele já aparece aqui na nossa relação. Então aqui eu já tenho a minha listinha do meu job já criado. Agora vamos para a próxima aula, vamos aprender aí como criar a etapa, né? Como incluir uma etapa, uma atividade e aí sim colocar o comando de backup aí dentro, ok? Por enquanto é só, vamos aí para a nossa próxima aula. Até já!